terapêutico, né? E assim, é a minha forma de me expressar mesmo. Eu sinto necessidade, é uma necessidade orgânica, assim, de me comunicar. Eu não gosto da solidão, não quero ser sozinho. O público, quando canta comigo, isso me deixa extasiado, porque eu não me sinto mais sozinho. Eu sinto que tem gente compartilhando exatamente as mesmas coisas que eu estou sentindo quando eu estou cantando. Então, isso é uma loucura. Que delícia, gente! E é isso que a gente vai sentir neste sábado aqui em Belo Horizonte, na sua companhia, né? Sim, Convida o público, por favor. Olha, estaremos amanhã lá no Palácio das Artes, a partir das 21 horas, eu, minha banda completa, e cantando amor para vocês, né? Amor em todos os sentidos, né? E cantando juntos, várias delas, e algumas coisas, umas novidades para vocês, assim, que isso tudo foi meio surpresa, assim, umas historinhas que eu vou contar também, que vocês vão sacar o que é. Gente, bater um papo com esse homem aqui é uma das coisas melhores do mundo. Que prazer te receber aqui, Ivan. Um ótimo show para você. Tá, muito obrigado. E quando voltar, vem aqui que eu vou te esperar com um queijinho, canastra e uma goiabada, tá? A goiabada, ai. Ô, gente, claro que nós vamos encerrar o programa de hoje com mais um trechinho da apresentação do Ivan Lins lá na Rádio Inconfidência. Um ótimo final de semana para vocês e um beijo. Tchau. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas, provocando os casais. A seguir, Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. Mudanças em regras para construções na capital movimenta a Câmara Municipal. Temporada de doenças respiratórias pressiona o sistema de saúde. No esporte, novo técnico do Cruzeiro traça os planos para a temporada e os 115 anos do Clube Atlético Mineiro. O Jornal Minas está no ar. Por 33 votos contra apenas 7, foi aprovado hoje, em primeiro turno, o projeto de lei que altera regras no plano diretor da capital mineira. As alterações são polêmicas. A mais questionada se refere à compensação paga por construtoras quando extrapolam os limites de construções. Os oponentes ao projeto agora tentam que a Câmara realize uma audiência pública para discutir o assunto antes da votação em segundo turno. A discussão que antecedeu a votação do projeto foi tensa e levou para as galerias representantes de diversos movimentos sociais contrários à sua aprovação. Entre os debates acalorados, até uma denúncia de racismo. A reunião extraordinária, que começou de manhã, foi prorrogada várias vezes e só terminou no meio da tarde. A proposta altera o plano diretor da capital. O debate foi tenso, com gritos na galeria a cada manifestação dos parlamentares da oposição. A vereadora Isa Lourença apresentou um estudo de arquitetos e urbanistas que aponta a ilegalidade do projeto. O que nós estamos debatendo aqui é a necessidade de priorizar as regiões periféricas dessa cidade. Então, quem está a favor de habitação popular, de valorização das periferias, tem que votar contra esse projeto, porque esse projeto é um projeto elitista,
é um projeto dos empresários, dos grandes empresários da cidade. É um projeto contra o povo de Belo Horizonte. O vereador Bruno Pedralva também questionou o PL e pediu mais tempo para um debate público. Porque um parecer assinado por dezenas de professores da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que esse projeto de lei é ilegal. Nós gostaríamos muito que todo mundo que está no plenário tivesse tido oportunidade de debater com profundidade um tema super importante para a cidade. Infelizmente, as discussões foram atropeladas, teve audiência pública que infelizmente não foi aprovada por comissões, audiência pública que foi aprovada e foi cancelada. Então, comparada, nós que somos os vereadores e as vereadoras do campo popular da esquerda dessa Câmara, nós temos a obrigação de fazer todo o debate. Houve uma audiência na última segunda-feira, no dia 20 de março. Todas as pessoas que estavam nessa galeria aqui foram convidadas. Todas. Houve postagens dizendo que havia pessoas se recusando a participar. Mas não é problema. Eu já disse, vereador Juliano, já falei com os vereadores do PT, do PSOL, com muita alegria faremos outra audiência pública. Vamos acordar, fazer uma audiência pública ampla. Ouvir todo mundo, a prefeitura, os representantes de todos os setores, do movimento social. A Câmara Municipal é a casa do povo. Parlamentares também citaram o ofício do Ministério Público de Minas Gerais, que pede informações técnicas sobre o PL à Prefeitura. Segundo a promotoria, o município não enviou os dados sobre mudanças no cálculo da outorga onerosa, apesar de compromisso da gestão. Durante a audiência, houve uma denúncia de crime de racismo nas galerias. Alguns parlamentares pediram a suspensão da reunião. A solicitação foi negada pelo presidente Gabriel Azevedo. Agora eu aqui dentro estou me sentindo desacatada, entendeu? Desmoralizada como mulher negra. No meu lugar de impor o meu direito. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado em segundo turno e sancionado pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. O governo de Minas assinou o contrato de concessão do metrô em Belo Horizonte e Contagem com a empresa vencedora da licitação, a Comporte Participações. O investimento previsto no sistema ultrapassa os 3 bilhões de reais, mas ainda leva tempo até a ampliação do serviço. A nova concessionária divulgou imagens com as melhorias previstas para o metrô, com a ampliação da linha 1 e a construção da linha 2, do Calafate ao Barreiro. A maior parte dos investimentos virá do governo federal e o restante do governo de Minas e de recursos vindos do acordo de reparação com a mineradora Vale. O governador Romeu Zema falou sobre o assunto hoje de manhã. A previsão é que em até 6 meses as obras já sejam iniciadas, melhorando toda a estrutura já existente e que em até 4 anos a extensão, a expansão do metrô, pelo menos nas primeiras estações, já também sejam entregues. E o limite para entregar todo o trecho da linha 2 são 7 anos. Durante o processo de privatização, os funcionários do metrô queriam o adiamento da assinatura de concessão até que eles tivessem a garantia do governo federal para a manutenção dos empregos ou a transferência para outras empresas públicas. A última greve do metrô na capital mineira durou 34 dias e os trens ficaram 100% parados. 2 reuniões ocorreram em Brasília, mas ainda não geraram resultados efetivos. O metrô voltou a funcionar na última segunda-feira. O Palacete Santa Mafalda, prédio tradicional de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, foi reinaugurado na tarde de hoje pelo governador Romeu Zema. No local, que estava fechado há 10 anos, volta a funcionar a Escola Estadual Delfim Moreira. O prédio foi construído no final da década de 1850 pelo comendador Manuel do Vale Amado, proprietário rural que desejava homenagear Dom Pedro II quando ele realizou sua primeira visita a Juiz de Fora. O espaço é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e estava fechado desde 2013, quando foi interditado pela Defesa Civil. Até aquele ano, o espaço abrigava as instalações da Escola Estadual Delfim Moreira.
Com a entrega dos trabalhos, os estudantes serão alocados na unidade reformada em até 60 dias, período necessário para a organização dos ambientes, a instalação de rede lógica, dentre outros detalhes. A escola funciona em 3 turnos e atende mais de 900 estudantes. Mais do que uma reforma, foi uma restauração, preservando as características originais do prédio. E qualquer um que entra aqui, acho que como eu entrei, fica bem impressionado em como está tudo muito bem feito, bem executado, bem preservado. E vamos continuar modernizando todas as escolas. A ideia é como vai acontecer aqui, escolas com painel digital, com uma TV de tela grande, para que os alunos possam ter o melhor aprendizado possível. A seguir, temporada de doenças respiratórias pressiona hospitais. Até já! Olá, o Faixa de Cinema desta semana exibe 3 curtas direto do Cine Barranco. Um coletivo de cinema que nasceu do desejo de trazer a experiência das salas de cinema para o sertão de Januária, no norte de Minas. A questão da memória é muito importante, mesmo que a gente não vivencie aquele que passou, mas a gente saber de onde a gente veio. Você lembra de mim? Eu andava namorando? Não, namorando, não. Esse amor pela arte, ela não começou, ela nasceu comigo. O nosso cinema está marcado para esta sexta, às 11 da noite, aqui na Rede Minas, e eu estou esperando você. Nos primeiros governos Lula, o PCdoB esteve ao seu lado, garantindo aumento do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. No novo governo, estamos novamente com Lula, para trazer mais recursos para Minas Gerais e para o nosso povo. O PCdoB e eu, deputado Celino Citrocel, lutamos para garantir a manutenção das rodovias do Estado, que estão hoje abandonadas, e a completa duplicação da BR-381, transporte de passageiros com investimento público. Opinião Minas. Os assuntos do dia a dia, economia, educação, comportamento e cuidados com a saúde. Entrevistas com especialistas, com quem tem opinião sobre o que você precisa saber para se manter informado. Opinião Minas, de segunda a sexta, 8h30 da noite. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou hoje o balanço dos casos de dengue em 2023. Até agora foram confirmados 584 casos da doença na capital. Outros 3.963 casos seguem em investigação. E para tentar atender a demanda, mais um centro de saúde estará aberto em Belo Horizonte neste sábado para reforçar o atendimento à população com sintomas de doenças como dengue e chikungunya. É o Centro de Saúde São Paulo, na região Nordeste. Ele se soma ao Centro de Saúde Rio Branco, na região de Venda Nova, e ao Centro de Saúde Santa Terezinha, na Regional Pampulha, que também estão com atendimento nos fins de semana. Os leitos de UTI pediátrica em Belo Horizonte estão no limite. Isso porque, com a variação das temperaturas, a ocorrência de doenças respiratórias tende a aumentar, principalmente em crianças. Quem tem algum problema respiratório sabe que é só o tempo mudar que aparecem as complicações. E esse é o caso do Theo, de 4 anos, filho da Camila. Com mudança de temperatura, o tempo muda. Entre as doenças respiratórias que têm acometido os bebês, uma tem chamado a atenção: a bronquiolite. Belo Horizonte já registrou 127 casos este ano. Bronquiolite é uma doença viral, como se fosse uma virose, que acomete crianças pequenas, geralmente menores de 2 anos de vida. E por que essa doença é tão grave nesse grupo? Porque as crianças com idade menor de 2 anos são crianças que têm uma via aérea menor. Então, qualquer edema em via aérea dificulta a passagem do ar. Então, esse resfriado, essa virose, pega primeiro via aérea superior. Então, a criança vai ter nariz escorrendo,
obstrução nasal, e dali a 3 dias desce para o pulmão. Então dá uma pneumonia viral nessas crianças. E com o aumento das ocorrências nesse período do ano, os hospitais da capital não estão dando conta da demanda. A Camila levou o Theo numa pediatria da cidade e encontrou muita gente e muita demora para ser atendida. Deu uma segunda-feira, a gente foi para o pronto atendimento lá do Odilon Berens, que é a pediatria do Odilon Berens mesmo. E aí nós chegamos por volta de 9 da manhã e estava bastante cheio, mas bastante cheio mesmo. E a gente conseguiu sair, era por volta de umas 5 horas da tarde. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a taxa de ocupação nos hospitais da cidade chega a 95% com crianças na fila de espera. A PBH estuda a ampliação dos leitos nas próximas semanas. Já nos hospitais da rede FEMIG, algumas unidades já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Esse é o caso do Hospital João Paulo II, referência no atendimento pediátrico. A fundação prevê a criação de 10 novos leitos de UTI para atender esse público. Para esta pediatra, é fundamental que exista um acompanhamento dos bebês, favorecendo a identificação de casos graves, uma vez que a maioria dos diagnósticos de bronquiolite é leve. Ela também elenca alguns cuidados para evitar o contágio dos pequenos. A melhor coisa é a prevenção, a vacinação da população, vacinação do irmão mais velho, né, dos cuidadores, da família. E eu tenho uma dica que é super legal. É o seguinte, se você tem um filho pequenininho e o irmão mais velho frequenta a aula, vai em parquinho, aniversário, o que a gente pode fazer para reduzir a infecção no neném pequenininho? Quando o filho mais velho chegar em casa, é importante lavar as mãos da criança que chegou da rua, trocar a roupinha ou dar um banho e lavar o narizinho com soro fisiológico. Com isso, a gente reduz a carga viral de quem chegou da rua e com isso reduz a infecção na criança pequena. A Camila toma todos os cuidados para preservar a saúde do Theo, mas também cobra que os centros de saúde estejam preparados para receber as crianças quando elas necessitarem de um cuidado especial. A criança já não está bem, é febre, é um mal-estar, o corpinho não aguenta e a gente tem que ficar sentado do lado de fora, a cadeira não é confortável, aí às vezes chega outra mãezinha, a gente tem que ceder o espaço, né? E é bem desconfortável, principalmente para a criança, porque a gente como adulto, a gente consegue, né, segurar, ficar em pé, firme, mas a criança aí vai tomar um medicamento, tem que sentar, às vezes passa mal, é bem desconfortável para a gente quando lá tá cheio, principalmente dessa última vez que eu fui, estava bem cheio. Nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema inaugurou em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, 10 novos leitos de UTI pediátrica que vão atender crianças de 0 a 12 anos. A medida quer favorecer o tratamento regional dos pacientes, evitando as transferências para outras cidades. Hoje, na segunda reportagem sobre as cirurgias eletivas, vamos conhecer alguns caminhos apontados por profissionais de saúde e gestores para aumentar a oferta do serviço e assim reduzir o tempo em que os pacientes esperam na fila. Dona Maria Ivonete trabalha com dores. A diarista deu entrada no Sistema de Saúde Municipal de Ribeirão das Neves em maio de 2020. Há um registro de atendimento. Uma guia de referência assinada por uma médica que constatou que o exame de imagem aponta pedras de 26 milímetros na vesícula. Mas até hoje, quase 3 anos depois, não há previsão de quando a cirurgia será feita. É muito difícil lutar com essa dor todos os dias. Trabalhar com ela não é brincadeira. Tem dia que a gente trabalha mesmo porque é necessário trabalhar. E eu necessito também de trazer o dinheiro para casa porque é o meu pão de cada dia que eu tenho que trazer, né? Cirurgias eletivas podem ser adiadas, mas não tanto tempo como o caso da Dona Maria. Elas podem, inclusive, ser antecipadas, dependendo da gravidade do quadro. Quem atua na área diz que é preciso vontade política, criatividade e gestão para dar vazão a essa demanda represada, que se agravou com a pandemia. Uma das questões centrais é dar transparência aos critérios que definem as prioridades, porque esse paciente também é um contribuinte e sofre a angústia de não saber
quando o problema vai ser resolvido. A demanda de urgência e emergência acaba passando na frente de uma cirurgia eletiva. E o que a gente percebe é que há pouca transparência também sobre esses critérios que os gestores têm utilizado para, inclusive, ampliar a oferta, né? Um dos problemas que acho que todo cidadão hoje já tem noção é a questão da forma de pagamento aos prestadores, né? O SUS ainda precisa avançar muito na questão dos pagamentos aos prestadores. Quando existe uma remuneração minimamente adequada, nós temos serviços de saúde e profissionais do nosso país capazes de atender. O projeto de lei do vereador Rubão, em Belo Horizonte, torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados e cirurgias eletivas em estabelecimentos da rede municipal de saúde da capital. O projeto aguarda agora a sanção do prefeito para virar lei. Para que todos tenham a mesma atenção e o mesmo respeito, a gente precisa urgente dessa lista que preserva o nome do paciente, mas que ele saiba em qual situação que ele está e qual a data que ele será operado. Uma opção viável para diminuir a fila de espera das cirurgias eletivas é a utilização de métodos menos invasivos. Cirurgias ambulatoriais ou por vídeo permitem que o paciente fique menos tempo internado em um hospital. Isso iria desafogar os hospitais gerais públicos, abrindo espaço para casos mais complexos ou urgentes. Mudar a forma. Não mais fazer todos por cirurgias abertas, quais os que nós podemos fazer por vídeo, nós já temos alguns incluídos, mas eu acho que tem que ampliar esse rol, porque senão nós vamos ficar pensando sempre a ideia antiga, né? Vamos construir mais um hospital para conseguir dar condições de atender essas pessoas. Isso é um gasto imenso. Cirurgias por vídeo são procedimentos padrão em intervenções simples realizadas em instituições privadas, garante esse cirurgião geral. Ele representa uma associação com 565 hospitais em Minas Gerais. O resultado é muito bom, o tempo de permanência é lá embaixo. Então, isso aí não tem que discutir, não tem cabimento, citar um exemplo, arroz com feijão, a cirurgia de vesícula. Fazer uma cirurgia aberta hoje é uma maluquice, sendo que você faz por vídeo, se operar às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, você pode ir embora. A Associação dos Hospitais propõe uma parceria com a Prefeitura de BH. Ela prevê uma espécie de permuta. Cirurgias eletivas seriam feitas como pagamento de dívida de 50 hospitais sediados na capital. O valor supera 700 milhões de reais em ISS, um imposto sobre serviços. A proposta foi feita em 2018, antes da pandemia, mas foi vetada pela Secretaria da Fazenda. Com a mudança de governo, a entidade fará nova investida. Já se passaram 4 anos e a dívida aumentou e a fila aumentou. Então, o que a gente, que da Central dos Hospitais, a diretoria da Central dos Hospitais queria colocar é o seguinte: se nada for feito agora, 2023, nós vamos ter em 2027 o mesmo cenário. Enquanto a cirurgia não vem, Dona Maria, a diarista com pedras na vesícula, espera na varanda por dias melhores. Vamos então às respostas. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que a cirurgia da dona Maria Ivonete deverá ser realizada em Belo Horizonte, já que em Ribeirão das Neves não tem a especialidade que ela necessita. O Ministério da Saúde informou que irá incentivar a organização de mutirões em todo o país para desafogar a demanda represada de cirurgias eletivas. Já a Prefeitura de Belo Horizonte informou que mantém o programa BH Mais Saúde, que permite que devedores do ISS da área de saúde compensem até 90% do valor do débito. Os requisitos para aderir ao programa estão no portal da PBH. Mas a Associação dos Hospitais de Minas Gerais diz que os critérios mantidos no programa da Prefeitura de Belo Horizonte tornam inviável a adesão das instituições. Em instantes, você confere as notícias do esporte. O novo técnico do Cruzeiro fala sobre planos. E o aniversário de 115 anos do Atlético Mineiro. Até já! Olá, cinéfilos de plantão, no cinematógrafo dessa semana, a maestria do cinema de John Ford.
criação de mitologias. Era de Ouro de Hollywood, só aqui, no Cinematógrafo. A Harmonia desta semana é especial. Nós vamos trazer para vocês, ao vivo, direto aqui da Sala Minas Gerais, o concerto de abertura da série Concertos para a Juventude, que este ano vai trabalhar os fundamentos da música, ritmo, melodia e harmonia. Para começar, ritmo neste domingo, às 11 da manhã, com o regente associado José Soares, no programa Obras de Bach, Beethoven e também Strauss. Então tá combinado, hein? Harmonia especial ao vivo a partir das 11 da manhã, aqui da Sala Minas Gerais, na Rede Minas. E a gente volta com o esporte. O novo técnico do Cruzeiro foi apresentado hoje. O repórter Pedro Rocha traz detalhes da primeira coletiva de Pepa. Foi apresentado na Toca da Raposa 2 o português Pepa, novo comandante da equipe celeste. Ele já havia comandado um treinamento na quinta-feira, mas a sexta foi marcada pela primeira conversa dele com a imprensa, não só mineira, mas também de todo o Brasil. E Pepa não escondia a alegria de estar na equipe celeste, já vinha acompanhando o Cruzeiro do outro lado do Atlântico, mas estava bastante orgulhoso, bastante honrado e, claro, muito satisfeito, inclusive, pela estrutura que encontrou na equipe. Quem chega tem que se adaptar muito rápido e está, tem que se informar muito bem e ter uma equipa muito próxima dele dos departamentos, porque a questão logística, a questão da recuperação, a questão da densidade de jogos, a questão da própria intensidade, todas as equipas são intensas, mas jogar 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, viagens de distâncias enormes, isso tem que ser tido em conta. Isso é um aspecto muito importante. E aí está, é o tal desafio que sozinho não se resolve tudo. Daí a tal importância da estrutura, dos jogadores, que é o mais importante de tudo, mas a estrutura é o suporte e depois a comissão técnica que fica no meio de tudo e ter a capacidade de aproveitar os... Ao fim e ao cabo, eu, neste caso, tenho que aproveitar os recursos que tenho. A estreia do novo comandante celeste já tem data marcada. Será semana que vem, quarta-feira, contra o Bragantino fora de casa, um amistoso entre as duas equipes. Mas a estreia oficial aí depende do sorteio da Copa do Brasil ou será na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians fora de casa em São Paulo. Pepa, inclusive, falou sobre os jogadores que pretende contratar. No caso, ele está satisfeito com o que irá trabalhar, mas está observando. O Cruzeiro não vai ter pressa, mas também não será nada dorminhoco, digamos assim, na hora de fechar com contratações. Independentemente da opinião que eu dei e que nós, a equipa técnica, todos analisamos a equipa, o elenco, os jogadores, nós tínhamos que estar aqui. Nós temos, a partir do momento que estamos aqui, temos que ver com os nossos olhos. Temos que ver com os nossos olhos, porque os jogadores, se calhar, em determinadas posições, podem ter um rendimento diferente. Podem se sentir mais ou menos confortáveis. E é isso que nós temos que ser muito cirúrgicos, muito rápidos, que é mesmo assim, em perceber isso neste espaço de 15 dias. Até porque a janela, como sabem, estendeu-se até dia 21. Pepa, além disso, disse que está muito orgulhoso de poder crescer como técnico aqui no Brasil. Para ele é uma experiência muito interessante, vai sair um técnico melhor do que chegou ao Cruzeiro e, claro, vai ter uma grande oportunidade, um campeonato muito difícil, muito equilibrado, que é o Brasileirão. Mais informações sobre a chegada do novo comandante celeste, você já sabe. Domingo às 9 da noite na telinha da Rede Minas, no meio de campo. E amanhã o Atlético completa 115 anos de história. O dia 25 de março é marcado no coração de milhões de torcedores apaixonados. É o aniversário do Clube Atlético Mineiro. Fundado em 1908 por um grupo de estudantes em Belo Horizonte, o primeiro campeão brasileiro acumula uma grande história de raça, amor e apoio incondicional da massa alvinegra, a torcida do Eu Acredito. O clima ali antes do jogo, e meu pai comprava camisa, e eu vestia uma felicidade, e ficava perto da bateria, a torcida cantando, agitando, e via o pessoal no ônibus, né, lotando o ônibus, cantando antes de ir pro jogo. Em 71, com o inesquecível gol de cabeça de Dadá Maravilha, veio o primeiro campeonato brasileiro.
Na década de 90, venceu 2 Copas Conmebol. Mas no meio do trajeto veio o rebaixamento, em 2005, com a volta em grande estilo para a primeira divisão, marcada pelo apoio da massa. Nos anos de 2013 e 2014, mais títulos. Dono da América ao vencer a Libertadores, campeão da Copa do Brasil em cima do maior rival e campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2021, o Galo viveu o melhor ano da sua história, conquistando o famoso triplete alvinegro, com o bi do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, juntamente com mais um Campeonato Mineiro. Ao longo de toda essa trajetória, muitos ídolos surgiram, com Reinaldo e Dadá em um passado mais distante, depois Ronaldinho, Vitor e Leonardo Silva, na geração atual, Hulk. Mas enquanto surgiam os ídolos, também nasciam torcedores que se tornaram influentes na torcida atleticana. Desde 2019 que eu comecei a produzir conteúdo também, então estou sempre ali com a câmera ligada, gravando um vídeo da torcida, gravando um vídeo meu, vivendo aquela experiência ali do estádio para levar para todos os outros atleticanos. O aniversário é do Galo, mas os torcedores também querem ser presenteados pelo clube nesse novo ciclo que se inicia. E trazendo a Libertadores para nós tá bom demais. Mais um mineiro e mais um brasileiro. Que nós inaugure o estádio do Galo com muitas vitórias e títulos. Sempre presente, a massa alvinegra entoa os cantos do Vou festejar, vou festejar. O teu sofrer. Futebol envolve muita paixão, não é mesmo? Fique agora com o programa Cinematógrafo. Um ótimo fim de semana para você. Se cuide. A seguir, Cinematógrafo. Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, cinéfilos de plantão. Alguns meses